Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Tenha sempre à mão os seus materiais e reserve um local confortável para você estudar em casa. Assim, você pode aproveitar melhor o conteúdo que as nossas professoras estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para a sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara para sair de casa. Com o coronavírus, não se brinca! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver juntos? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Muito bom! Lembre-se que a leitura é não apenas fundamental para que você aprenda. Ela é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Além disso, continuem com a gente todos os dias. A sua sala de aula é aqui na telinha da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar. Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática com a professora Ana Li. E como toda aula, a gente faz o que antes? Isso aí, então pega a sua tarefa lá para a gente corrigir agora. Então a nossa tarefa, da aula passada, ficou para a gente completar aí a nossa tábua operatória com aqueles números que estavam faltando e ainda escrever, ali mais ou menos as ideias que a gente usou para completar. Então vejam lá, os números que estão em azul aí na sua tela são os números que você tinha que ter completado. Então verifica aí na sua tábua operatória se você colocou esses números que estão aparecendo aí em azul, tá? Então vejam lá, na linha do 1 lá faltava o 6, na linha do 2 faltava o 18, na do 3 faltava o 3, o 18 e o 21, na linha do 4 faltava o 40, na do 5 também faltava o 40, na do 6 faltava o 6, o 18, o 54 e o 60, na linha do 7 o 28 e o 42, na linha do 8, o 24 e o 80, na do 9, o 18, o 45 e na do 10 faltava o 70, Então, esses são os números que vocês tinham que ter colocado. E ali, por escrito, a gente tem que escrever uma das ideias que a gente usou. Bem, ali eu coloquei algumas, tá? Vocês podiam ter escrito qualquer uma delas, pelo menos uma. Então, ali a professora colocou, a gente somou os produtos das tabuadas anteriores,
né? Daí você tem que dizer qual a tabuada que você usou. Fazendo o dobro dos produtos de uma tabuada específica, né? Você vai dizer qual é essa tabuada específica. Ou usou a simetria em relação às duas partes da tabuada, igual a gente colocou lá, né, na aula para vocês, a simetria em relação ao eixo principal, que é esse daí dos números quadrados que a professora ensinou para vocês. E algumas outras possibilidades ali que eu coloquei, etc., que vocês poderiam ter colocado qualquer outra forma de completar em relação à nossa aula que a gente teve, né, sobre a tábua operatória. Ok, então aí tá corrigindo a nossa tarefa, né? Acertou muito bem, se não acertou também tá bem, só que vai lá, arruma, não deixa errado, tá? A gente tem que sempre procurar corrigir para que a gente possa aprender corretamente, ok? Muito bem, e o que será que a gente vai ver na aula de hoje? Será que vocês têm alguma ideia do que a gente vai ver na aula de hoje? Então vamos aí no nosso objetivo? Então o objetivo de hoje é identificar triângulos a partir das composições e decomposições dos polígonos. Muito bem. A gente está falando de identificar triângulos nas composições e decomposições dos polígonos. Por quê? Porque o triângulo é o menor polígono que existe. E a gente vai identificar eles nas formas, né, dos polígonos que a gente for aprender aqui na aula de hoje. Porque eu posso compor ou decompor qualquer qualquer polígono através dos triângulos. Ok? Então essa é a ideia da nossa aula de hoje. Bem, e para a gente iniciar, a professora trouxe uma imagem. Queria que vocês observassem aí na telinha. Veja aí tem um vitral. Sabe o que é vitral? É aqueles vidros coloridos que às vezes aparecem assim, né, nas janelas das grandes igrejas, dos grandes templos, né? Às vezes assim também, uma outra tipo de casa, moradias, pode aparecer também. Então são vitrais, são janelas, né? São vidros coloridos em forma de que fazem desenhos e tudo mais. Então esse vitral aí, ele é feito de uma figura geométrica bem conhecida, que a gente já conhece, né? Qual que é a figura que está sendo apresentada aí nesse vitral? Muito bem, é o triângulo. Mas observe bem, será que você consegue enxergar só triângulos? Tem alguma outra figura geométrica ou outras formas geométricas planas ou outros polígonos que você consegue identificar aí dentro desse nosso vitral? Será que tem algum? Observe bem, passa assim o dedinho, né? Não passa bem na tela da TV, né? Mas passa aí assim como se estivesse na frente de você o dedinho. Consegue formar alguma figura unindo alguns triângulos que vocês estão vendo? Bem, a professora conseguiu achar algumas. Vamos ver por partes o que a professora conseguiu achar? Olha lá. Então, olha aí, esse daí foi uma das figuras que eu consegui encontrar. Eu juntei ali, né, 4 triângulos pequenos, próximos, e achei um triângulo maior. Será que tem mais alguma? Você consegue me dizer se tem mais alguma, meninos, meninas? Bem, eu consegui achar mais. Vamos ver qual foi a próxima que a professora achou? Um hexágono, né? 6 lados é hexágono. Eu juntei, né, ali 6 triângulos, né, próximos, unidos ali, né, pelos vértices e formei esse hexágono. Será que tem mais alguma? Vamos ver? Um paralelogramo, né? Unindo também ali, né, uns 6 triângulos menores, a gente conseguiu também formar esse acho que deu mais que 6, deve ter dado 8, 8. 8 triângulos a gente conseguiu formar esse paralelogramo, né, um quadrilátero. Então, unindo, né, os triângulos menores, eu achei um quadrilátero. Tem mais algum? Vamos ver? Olha, um losango. A professora achou um losango também, unindo 2 triângulos pequenos, né, ali pela sua base, a gente conseguiu então encontrar um losango. Muito bem. Então, vocês viram que olhando para essa composição, né, esse vitral aí cheio de triângulos, a gente conseguiu unir os triângulos e formar figuras poligonais? É isso. Então, o triângulo eu consigo encontrar ele em qualquer outra figura. Só que eu tenho que decompor, eu tenho que ligar vértice com vértice, ou metade de lado com vértice, enfim, eu tenho que achar um caminho. Né? E ali no caminho que eu for achando, eu vou decompondo. E depois eu posso recortar e compor de novo. Né? Essa é a nossa intenção de hoje.
Bem, meus queridos, quando a gente falou assim, né, desses vitrais, aonde mais que a gente pode encontrar essas formas geométricas decompostas? Bem, vocês já devem ter visto, ou alguma vez, ou se não foi na casa de vocês, pode ter sido na casa de outra pessoa, ou até mesmo na televisão. Quando a gente vai nas lojas de construção, né, a gente acha assim, essas figuras que a gente encontra desenhada, por exemplo, em azulejos, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de um desenho de azulejo. Que daí eles vão unindo um azulejo a outro e vão formando essas composições, né? Então, quando a gente tem esse tipo de composição geométrica, esse aqui, por exemplo, né, trabalha com retângulos, né, e quadrados, quando a gente une, né, essas formas geométricas, a gente coloca assim e monta outras maiores, isso se chama composição geométrica. E quando eu quero recortar, deixar menor, né, eu chamo de decomposição geométrica daquelas figuras que eu estou trabalhando. Ok? Então, só que esse que a professora mostrou aqui para vocês do azulejo, ele trabalha com quadriláteros, né? Não é com os triângulos como a gente viu no vitral. Mas se eu quisesse pegar esse aqui também e transformar ele em vários triângulos, eu conseguiria, não é verdade? Muito bem. Mas como a gente está falando em triângulos, a professora trouxe aqui alguns triângulos, algumas peças triangulares para a gente trabalhar. Então, por exemplo, aqui a professora trouxe de cor azul, né, algumas formas triangulares azuis, outras formas triangulares amarelas, né, daquela borrachinha chamada EVA, que a gente já vai usar. E trouxe também de papel. Então, olha aqui, por exemplo, a professora trouxe aqui, né, um papel azul, um azul bem forte, bem escuro, né, quase um violeta, e trouxe aqui também umas figuras laranjadas triangulares. Se eu unir essas figuras, será que eu encontro essa figura aqui? Ou será que se eu colocar essas figuras triangulares em cima dessa, eu vou encontrar o tamanho certo? Olha quantas figuras a professora tem aqui. Eu vou mostrar, vou abrir para vocês poderem verificar. Bom, a professora tem todos esses 4 triângulos. Será que eu consigo colocar esses 4 triângulos dentro desta figura retangular para formar essa figura retangular? O que vocês acham? Sim? Não? Acho que sim, professora. Então vamos lá, vamos ver. Vamos pegar uma figura e vamos colocar aqui. Como essa figura triangular, ela é um triângulo retângulo, ela tem esse cantinho aqui. Lembra que a professora já falou para vocês dos vértices dos triângulos? Esse aqui é um vértice que a gente chama de vértice, né, de cantinho reto. Então, esse triângulo é um triângulo chamado triângulo retângulo. Então, como ele tem esse cantinho, eu vou colocar ele no cantinho do retângulo, né? Vou sobrepor aqui, ó, no cantinho do retângulo. E deixei ele bem posicionado. Ok? Agora eu vou pegar outro triângulo retângulo, igualzinho aquele, e vou colocar aqui, ó, esse lado maior grudadinho com o outro. Já deu para cobrir metade. Será que cabe os outros dois na outra metade? Vamos verificar? Vamos colocar a mesma coisa, o cantinho no cantinho do retângulo. Encaixando bem bonitinho aqui para ele não ficar fora. A pessoa já mexeu ali, já saiu do lugar. Ótimo. E esse outro? Será que eu consigo colocar aqui? Vamos ver. Vou segurar o outro aqui para não sair do lugar. Olá! Conseguimos, né? Conseguimos colocar todos os 4 triângulos retângulos de mesmo tamanho sobre aquele retângulo. Quer dizer, então, que eu poderia ter pegado aquele retângulo, recortado ele nessas linhas aqui, primeiro na metade, né, ó, na metade, depois na diagonal, ter cortado de novo. E eu ia encontrar os triângulos menores. Então, essa é uma composição de figura triangular usando 4 triângulos retângulos. Agora, vamos ver outra aqui. A professora trouxe mais uma. Esse quadrado. Estão vendo? Observem lá, esse quadrado. Esse quadrado também, será que eu consigo colocar triângulos laranjados sobre o quadrado? Qual é o segredo que eu ensinei para vocês? Lembram que a professora já ensinou? Olha lá, pega o triângulo, observa qual é o triângulo que você tem. Nesse caso aqui, a professora tem o triângulo retângulo, né, por causa desse cantinho reto. Se eu colocar esse cantinho reto aqui, por exemplo, ó, não vai dar certo, né? Nem se eu virar ele desse jeito aqui.
porque ele já passou ó, da forma do quadrado, não tem liga, né? Não deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encaixar o cantinho reto no cantinho reto do quadrado. Então, aquele vértice que tem o ângulo reto vão ter que se encontrar um com o outro. Agora, o outro a mesma coisa. Eu vou colocar ele no outro cantinho reto do quadrado. Pronto. Então, o meu quadrado tem também no corte dessa diagonal do meio, eu formei com ele 2 triângulos retângulos. Ok? Então, isso aqui que a gente fez foi composição de figuras usando triângulos. A gente identificou alguns triângulos dentro das figuras geométricas planas, especificamente os polígonos, né? Mas, a gente pode fazer só isso, só figuras geométricas? Não, a gente pode montar qualquer figura plana, né? Plana, geométrica, poligonal, por conta dos lados, né, que a gente está falando. Mas eu pego e junto triângulos, vários triângulos. Por exemplo, a professora trouxe aqui, né, os triângulos que eu falei para vocês, azuis e amarelos. Então, veja aqui, ó. A professora trouxe aqui 2 tamanhos diferentes, né, de triângulos amarelos, azul, outro amarelo. Deixa eu pegar mais um amarelo aqui, que é de tamanho diferente. E esse aqui é desse tamanho. Então, esses 2 aqui são parecidos no tamanho e esse aqui é um pouquinho menor. Tá? Então, a professora trouxe esse tipo de triângulos aqui. Muito bem. Olhando para esses triângulos, se eu juntar eles, eu formo que figura será? Bem, depende. Depende do jeito que eu for montar, né? Depende do jeito que eu for unir os lados desses triângulos. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar esse azul de mesmo tamanho que esse, quer dizer, na verdade, isso é um pouquinho menor, né? Deixa a professora pegar um que seja mais ou menos do mesmo tamanho. Esse aqui está muito grande. Não, então não tem. Então, vamos pegar esse pequenininho com um grande com um grande, que vai dar mais fácil de explicar. Vamos olhar aqui, ó. Esses 2 grandes, se eu unir eles só assim, ó, vai ficar uma pontinha lá. Não vai ficar uma pontinha? Ó. Então, a professora deixou uma pontinha lá, eles formaram uma outra figura. Agora, se eu virar ele e colocar ele de outro jeito, assim, ó, eu formo outra figura. Mas e se eu juntar diferente? Assim. Bem, que figura eu formei? Bem, agora vamos contar os lados, para saber de que figura eu formei. 1, 2, 3, 4, e aqui tem um pedacinho, ó, tá vendo esse pedacinho aqui que não encaixou com o amarelo? Esse aqui é o 5º lado. Então, é uma figura que tem 5 lados, não são lados iguais, mas são lados. 1, 2, 3, 4, 5. Uma figura de 5 lados, independente se são iguais ou diferentes, a gente chama de pentágono, né? Esse aqui não é um pentágono regular, mas é um pentágono. Mas e se eu colocar mais triângulos aqui, professora? Se eu juntar e eu formar outras gravuras? Sei lá, vamos ver. Vamos juntando triângulos aqui, vamos ver o que vai sair. Eu posso montar diversas gravuras de diversas formas que eu quiser, né? Usando os triângulos. Ó, eu posso usar assim. Opa! Deixa eu juntar bem juntado aqui bonitinho. Posso usar assim, né? Fazer uma figura como se fosse uma pessoa, digamos. Deixa eu mostrar dessa outra forma para vocês enxergarem aqui outro desenho, né? De ponta cabeça a gente estava de um jeito. Então, na hora que a professora junta assim, eu vou formando formas. Formas que podem parecer com gato, com cachorro, com pessoas, com casas, né? Depende do que eu quiser. Bem, então, essas formas triangulares que eu vou juntando com os triângulos e formando figuras, eu vou compondo figuras planas, né? Umas têm lados diferentes, como aquela do pentágono que eu acabei de mostrar para vocês, ou então formar figuras que não tem nada a ver assim com figuras normais, assim que a gente consegue visualizar com mais facilidade, né? Como aquele tentando montar, né, uma pessoa ali, né, com uma cabeça baixa assim. Isso a gente usa também no Tangram. O Tangram é uma ferramenta, né, um material manipulado que a gente também usa para trabalhar com composições e decomposições geométricas, né, usando as formas do Tangram. Só que o Tangram não tem só triângulos, né, ele tem quadriláteros também. Mas o quadrilátero que está no Tangram, ele também pode ser decomposto em triângulo. Vocês já conheceram na escola o Tangram? Já usaram ele? Já manusearam? Já montaram figuras usando o Tangram? Muito bem, se alguém já montou, ótimo. Se alguém não montou ainda, não tem problema. A gente vai poder também construir o nosso Tangram triangular aqui,
Como assim triangular, professor? Porque a gente vai fazer um tangram usando só os triângulos. A gente vai transformar os quadriláteros do tangram em triângulos, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Então, você vai pegar uma folha, tá? Uma folha aí. Pode ser uma folha do seu caderno, né? Que já não seja um caderno novo, que seja um caderno usado, velho, que você já não usa mais. Pode ser uma folha de revista, uma folha de sulfite, enfim, uma folha que você tenha. Retangular. Por que retangular? Porque a professora vai transformar esse retangular num quadrado. A gente vai mostrar como transformar uma folha retangular numa folha quadrada, tá bom? Então vamos ver lá. Então a gente está aqui com uma folha, a professora vai usar uma folha preta para ficar mais fácil de vocês visualizarem na telinha de vocês, tá bom? A gente vai usar aqui mais escuro para vocês poderem observar. O que a gente vai fazer com essa folha aqui? Então a gente vai dobrar ela, ó, puxando uma pontinha. Então, você vai puxar uma pontinha, pode ser essa, pode ser aquela, o que você quiser. E vai trazer esse lado aqui, ó, este lado, né, este ladinho aqui, ó, todo ele, vai ter que se encontrar aqui, ó, né, aqui, ó. Vamos se encontrar aqui, então vamos fazer assim. A gente vai colocar o ladinho que eu falei sobre o outro. E vai transformar a minha folha retangular numa folha quadrada. Isso. Marca, né, ali onde você dobrou. E tá vendo que sobrou esse pedaço aqui? Porque aqui, ó, se você conseguir visualizar bem aí, tem uma linha. A linha que ficou da dobra, né? A hora que eu dobrei aqui, ó, o lado, esse aqui, ó, sobrepôs em cima do outro e ficou uma linha. Eu vou recortar agora nessa linha. Vou pegar a tesoura e vou recortar sobre essa linha que ficou aqui. Então, vamos fazer lá. Vamos recortar bem devagarzinho, porque se você cortar muito rápido, você pode cortar a parte de cima, né? Ou cortar torto, de repente, na hora que for fazer alguma dobra, alguma coisa que for fazer com ele, você já não consegue mais fazer, tá? Então, vamos lá. Dobramos, abrimos agora o nosso quadrado, tá? Esse aqui é o nosso quadrado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai recortar essa linha aqui do meio que você dobrou. Então, dá para enxergar aí, né, essa linha que a professora disse que está dobrando, né? Que dobrou e apareceu a marca, né? A hora que apareceu a marca, nós vamos cortar nessa linha agora. Então, pega lá a sua tesoura e vamos cortar, tá bom? Corta junto com a professora. Devagarzinho de novo, já falei, né, pra gente não cortar rápido, porque se a gente cortar rápido, a gente pode tirar um pedaço importante da folha. E depois, para emendar, fica feio, não vai dar certo. E aí a gente acaba perdendo o nosso serviço, né? Daí tem que fazer tudo de novo. Muito bem, ó, ficou assim. Cortei no meio e ela ficou duas partes trianguladas, ok? Muito bem. E agora, professora? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Uma das partes você vai deixar do ladinho por enquanto, tá? Nós não vamos usar. E vamos usar só essa parte aqui por enquanto, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o biquinho que tá aqui, ó, que é esse vértice, essa pontinha aqui retangular. Lembra do que a professora falou para vocês lá do ângulo reto? Então, essa pontinha de ângulo reto, você vai levantar ela e vai encaixar bem lá nessa linha aqui, ó, tá? Nessa linha aqui. Mas aonde, professora? Mais pra cá, mais pra lá? No meio seria ideal. Bem, como que eu vou achar o meio, professora? Faz assim, ó. Você pega aqui, ó, junta, só não dobra tudo, tá? Só junta as duas pontinhas aqui. E aqui, ó, você só dá uma apertadinha. Apertou. Pronto. Apertou, soltou. Quando você soltar, fica ali como se fosse um biquinho. E esse biquinho marcou o meio. Então, a gente vai juntar agora essa ponta lá no meio daquela linha. Não pode passar ela, tá? Não pode passar. Vai ficar assim. Dobramos, ó. Tá vendo que ficou aqui essa orelhinha? Então, essa orelhinha aqui ficou e a gente vai recortar ela. Vai recortar onde? Na dobra. Então, vamos recortar na dobra. Recortamos aqui na dobra. Como eu falei para vocês, todo recorte vai devagarzinho. Não precisa ter pressa para recortar. Ok, ficou assim, beleza? Agora, a gente vai pegar essa ponta daqui, essa outra ponta, e vai dobrar até fazer uma dobra de linha reta nessa pontinha que tá aparecendo
aqui, ó. Tá vendo esse vértice aqui? Então, a gente vai dobrar até lá. Dobramos. Encontrando, pronto, ó, fazer uma marquinha aqui. E essa marquinha levantou a orelhinha. A gente vai cortar a orelhinha também. Então, vamos recortar ela. Recortamos a orelhinha, ó, ela estava assim, a gente recortou, e essa aqui estava aqui, beleza? Muito bem, agora a gente vai fazer o quê? Lembra aquela pontinha que a gente deixou aqui para marcar, quando a gente dobrou no meio? Então, se você levantar, vai aparecer aquela pontinha dobradinha ali no meio de novo, ó, vai aparecer ela ali. Então, agora a gente vai montar, vai dobrar ela bem no meio, ó, vai dobrar no meio, bem bonitinho. Vai marcar bem marcadinho. Opa, isso, marcamos. E a gente fez assim, ó, formou um quadrado, ó, uma orelhinha quadrada, né? Olha, deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem, ó, né? Sobrou essa orelhinha quadrada aqui. Então, essa orelhinha quadrada nós vamos retirar também, mas antes de retirar ela, tá vendo que ficou um triângulo aqui na ponta? Esse triângulo a gente também tem que recortar ele, tirar ele. Então, a gente vai recortar o triângulo para fora. Lembra que a professora falou que nós estamos recortando o Tangram só triangular, tá? Não vamos fazer ele como a gente conhece ele lá dos quadrilatos, só triangular. Aqui ficou a linha do meio e aqui tem um retângulo, né, no meio, dividido aqui, dá 2 quadrados. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó, lá no meio, juntando aquela pontinha do vértice que estava, né, da ponta aqui do vértice reto, né, do ângulo reto, e daí esse aqui a gente vai depois também recortar, vai tirar essa orelhinha também. E aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa, como se fosse dobrar uma casinha, o telhado de uma casa, tá? Ó, dobramos aqui de novo e formou uma outra orelhinha. Então a gente tem 2 orelhinhas triangular e mais 2 aqui embaixo. Então vamos recortar todas elas agora. Pega a tesoura e vai fazer o corte. Recortou, recortou aqui, outro triângulo, retângulo, todos os triângulos que a gente está recortando, eles vão se transformar em triângulos retângulos, porque a gente tirou ele, né, de um quadrado, né, e a gente dobrou sempre bem certinho, e ó, ficamos assim, ó, 4 peças triangulares, mais aquelas 2 que a gente já tinha cortado no início, mais aquela maior. Então, ficamos com metade daquela folha preta, a gente fez todas essas peças triangulares aqui. Ainda sobrou aquela outra metade, professora. Pois é, aquela outra metade a gente vai fazer 2 triângulos grandes, ó. A gente vai pegar, deixa eu deixar aqui pro lado esse, ó. Vai pegar aquele triângulo que ficou, né, no cantinho esperando e vai dobrar ele na diagonal aqui na metade, ó. Fazer metade dele. Dobrar metade e fazer 2, né? Quando a gente dobra na metade esse triângulo, a gente faz 2 triângulos menores. Ó, marcou a linha lá, agora a gente vai recortar nessa linha. De novo, recorta com calma, tá? E a gente já vai observar as peças que a gente fez. Então, olha aqui as peças que nós fizemos. Deixa eu pôr todas abertas aqui na mesa para você enxergar direitinho na sua casa. Ó. Ficaram assim, as peças todas, né? Quantos triângulos a gente recortou? Vamos contar com a professora? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho aqui na minha mesa 9 triângulos, 2 grandes, um médio e quantos pequenininhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequenininhos, de mesmo tamanho. Inclusive, ok? Bem, isso que a gente fez aqui, essas dobras, né, essas dobras que a gente fez aqui, a gente partiu do Tangram. A gente foi usando lá o Tangram para encontrar esses triângulos aqui. Agora, a gente pode formar qualquer figura que a gente queira usando essas peças, né? Do jeito que eu falei para vocês. Agora a gente consegue montar mais assim, proporcional, digamos, as partes, né? Porque eu tirei todas as peças de um quadrado, né? Então, aqui a gente pode montar, né, várias formas. Aí a gente pode usar a nossa criatividade. Você pode, na sua casa, usar a sua criatividade e montar, né, diversas formas que você quiser, como você quiser, juntando
esses triângulos. Então aqui a professora está fazendo qualquer coisa, né? Eu não estou me limitando a achar alguma forma em si, né? Estou unindo aqui as formas, né? Estou unindo as formas e para ver o que vai aparecer. Pode ser que apareça alguma coisa que eu conheça, pode ser que apareça que não seja uma coisa que eu conheça, enfim. Usando as formas, a professora encontrou uma figura aqui, né, plana, que depois pode se parecer com alguma figura, uma figura que eu, né, qualquer figura que eu queira enxergar, porque quem vai enxergar essa figura agora sou eu na composição, né? Pode ser uma pessoa, um bicho, ou simplesmente uma forma geométrica qualquer, que se eu for contar quantos lados deu aqui, né, vamos juntar bem bonitinho aqui para vocês olharem ela como uma figura inteira, né? Só um pouquinho, deixa a professora juntar bem juntado aqui. Acho que eu vou trazer essa aqui mais para a pontinha. E esses aqui mais para cá, para vocês poderem enxergar uma figura mais compacta. Então, ó, se fosse contar, né, uns lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu teria uma figura de 13 lados, né? 13 lados, não de mesmo tamanho. E na hora de olhar, eu posso enxergar como eu falei para vocês, um bicho, uma pessoa, uma casa, enfim, depende do meu olhar. Ok? Então veja, usando triângulos a gente consegue compor qualquer figura, né? Identificando os triângulos dentro da figura a gente consegue compor ela. Mas isso que a gente fez aqui foi composição. A gente vai também aprender a fazer decomposições, né? Isso que é importante. Também, o nosso objetivo tais também as decomposições. Então aí, vai aparecer aí para vocês aí na nossa tela um desafio para a gente dar uma olhadinha, antes de a gente prosseguir a nossa atividade aqui na mesa. Então, olha lá, você tem uma figura aí, é um trapézio, né? Se a gente for olhar o contorno dele, é um trapézio. Só que esse trapézio, ele foi formado por alguns triângulos. E o desafio agora é a gente encontrar nessa estrutura quantos triângulos eu tenho. Então, aqui na mesa da professora, a professora trouxe, né, a figura desse trapézio. Vamos observar aqui que a professora agora, essa figura, né, de um trapézio, porque eu estou olhando ela sempre no contorno, né? Quantos triângulos eu vejo? Quantos triângulos vocês conseguem ver aqui? Conseguem observar? Bem, de cara, assim, a gente consegue contar alguns, né? Vamos contar com a professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, eu juntei 14 triângulos e formei essa figura trapezoide. Muito bem. Mas será que tem só 14 aí dentro? Olhe bem na imagem da TV, tá? Procura ver se você consegue encontrar mais algum triângulo aí. Veja, a estrutura que nós temos é uma estrutura formada por triângulos. A gente contou 14, né? Vamos observar os 14 que a professora contou? Então, aí estão os 14 que a gente contou com vocês, está aparecendo para vocês na telinha. Mas será que só esses? Será que tem mais algum? Alguém está enxergando mais algum triângulo? Vocês estão vendo? Então, passa o dedinho no ar aí e mostra para você mesmo aonde estão os outros triângulos que você está enxergando. Isso, muito bem. Olha, tem gente que já conseguiu encontrar outros triângulos, não somente os 14. Ótimo! Então, a professora vai mostrar para vocês devagarzinho, um por um, dos outros triângulos que tem aí. Mas como que a gente vai olhar isso, professora? A gente vai olhar compondo, juntando triângulos, tá bom? Vamos lá? Olha, o que aconteceu aí? Eu juntei o 1, o 2 e o 3 e formei o primeiro triângulo além daqueles que eu tinha. Então, 14 e 15. Outro. Olha aí no meio, eu juntei 4 triângulos. Então, 15 mais 1, 16. 17. 18. Então, já tivemos 18. Tem mais algum? Será? Vamos ver com a professora? Olha, mais um, eu juntei o 2 e o 3 e fiz um triângulo retângulo ali, ó. Tá vendo? Um maiorzinho, mais comprido. Muito bem. Será que tem mais algum? Olha,
ali tem o 13 e o 11, né? Juntando o 13 e o 11 eu achei mais um triângulo. Quanto que já deu? Já contaram? Tinha dado 14 lá, e aqueles outros 4 que nós contamos deu 19, mais um 20, agora mais um 21. Então nós temos até agora 21 triângulos. Será que tem mais algum? Vamos contar de novo. Nós tínhamos 14 e daí a gente achou, né? Além dos 14, aquele triângulo grande, que era o 15, o 16 o outro, o 17 o 18. Aí a gente contou os dois da ponta retangulares, 18, 19 e 20. Agora sim nós temos o 21, que é o 2 e o 4. O 2 e o 4 é o 21º triângulo. Mais algum? Então aí temos 22, ó, do 12 e o 13. 22. E agora, tem mais algum? A gente já olhou tanto, já juntou tanto. Será que sobrou algum para juntar? Vamos ver? Olha, agora é de ponta cabeça, né? Usando o triângulo com a pontinha para baixo. Então, 23. 24. Então, a gente encontrou 24 triângulos nessa estrutura. Olha, a resposta vai aparecer para vocês aí. 24 triângulos. Viram quanto que a gente observou de triângulos, juntando, compondo um com o outro, juntando um triângulo aqui, um triângulo lá, e montando as figuras geométricas, porque ali nós usamos um trapézio, mas a gente podia ter usado qualquer outra figura. E na decomposição das figuras por triângulos, a gente vai encontrando outros triângulos também na união de um com o outro, tá bom? Bem, crianças, a gente está quase chegando no final da nossa aula, né? A gente já viu aí um monte de coisa, daqui a pouquinho a gente vai pular lá para o objetivo, né? Para a gente ver se a gente cumpriu o objetivo da aula. Mas só retomando um pouquinho aqui, veja, essas figuras triangulares que a gente usa, né? Elas são importantes porque eu já trabalhei com vocês na aula de triângulos alguns dias atrás, que são estruturas que sustentam, né? Algumas construções, por exemplo. Por isso que é importante a gente reconhecer triângulos em algumas... porque se a gente está construindo um móvel ou então um imóvel, né? Quando o engenheiro ou até o carpinteiro está produzindo ali a sua peça, a sua obra, a sua construção, ele olha para o trapézio e ele diz assim, mas vai ficar muito molengo isso aqui. Ele vai desabar, vai cair, vai quebrar. O que ele vai fazer então para construir a estrutura e deixar a estrutura firme? Muito bem, é o triângulo. Então, por isso que a gente tem que olhar para as figuras e saber onde a gente vai construir os triângulos, onde a gente vai encontrá-los, para que quando a gente precisar para resolver algum problema na nossa vida diária, a gente, opa, mas eu posso deixar isso aqui firme se eu colocar ali, né, triangular ali aquela situação e fazer alguns triângulos dentro daquela composição da figura que eu estou usando, e aí eu posso deixar ela firme. E daí não tem nada que possa destruir ela ou derrubar, a não ser quebrar, né? Se quebrar, daí é uma outra história. Mas enquanto a gente estiver com a estrutura firme, nada pode alterá-la, ok? Bem, essa foi a nossa aula de hoje de composição de peças aqui de polígonos, reconhecendo e identificando triângulos nessa composição e nessa decomposição das figuras, tanto a composição quanto a decomposição, né? Será que a gente conseguiu fazer isso? Vamos relembrar o objetivo da nossa aula? Então, o objetivo da nossa aula está aí, né? Identificar triângulos a partir da composição e da decomposição de polígonos. A gente conseguiu fazer isso? Conseguimos? Ótimo! Então, olha, nossa aula foi 10. Foi um show, porque você também em casa conseguiu. E isso é mais importante, não é verdade? Muito bem, mas e agora? O que a gente vai fazer? Vamos mostrar a nossa tarefa. O que será que a gente tem de tarefa para deixar aí para a nossa aula? Então, é uma coisa muito simples, ó, né? A gente vai identificar os triângulos que estão formando aquele quadrilátero e identificar quantos triângulos estão formando aquele hexágono. E depois, você vai montar, usando recortes de triângulos, igual pode ser esse que a gente fez na aula de hoje, né? Com esse tangram triangular. Ou você pode recortar triângulos de outras formas, de outros jeitos, e tentar montar figuras geométricas planas, né? Unindo triângulos,
tentando formar figuras geométricas planas, igual a gente fez aqui na aula. Aí você pode recortar de qualquer figura, pode recortar, pode usar qualquer papel, né? Inclusive papel colorido, para montar uma estrutura assim, cheia de cor, né? Figuras cheias de colorido, também pode. E daí você cola no teu caderno essa figura que você compôs, ou você desenha, né? Ou você desenha ou você cola, uma das duas coisas. Então, espero que vocês tenham, né, gostado da nossa aula, ficamos aí a nossa tarefa e que vocês tenham aprendido, o mais importante é isso, né? Importante ter aprendido, porque são conteúdos muito simples, né? Muito fáceis, a gente não complica e é gostoso trabalhar com a geometria, porque a geometria é muito visual, né? A gente consegue visualizar ela e trabalhar com ela com bastante formas, e isso é importante, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Um beijinho! Olá, crianças! Preparados para a nossa terceira aula de língua portuguesa dessa semana? Nós vamos estar conectados nessas aulas também, né? Vamos lá? Vamos começar. Fique tranquilo em casa. Mantenha o distanciamento social. Evite apertos de mãos, beijos e abraço. Se vocês forem se cumprimentar, cumprimente-se com os cotovelos ou uma batidinha nos pés. Lavar as mãos é um gesto simples e que previne. Esses são os nossos materiais que nós vamos usar para a aula de hoje. E vamos fazer a correção da tarefa. Nós temos ali as palavras. Vocês teriam que separar as palavras em sílabas, colocar na terceira coluna a sílaba tônica e na última classificação. Então vamos lá. A palavra espécies. Ela está separada em sílaba, ela tem 4 sílabas e a sílaba tônica é pé. Está aqui a sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima, ela é proparoxítona. A palavra livro, livro, 2 sílabas, a sílaba tônica é li. Última, penúltima, ela é paroxítona. Por quê? Eu não falo assim, pegue o livro. Eu falo pegue o livro. Então, o li é a sílaba tônica. Computador está separado em sílabas, tem 4 sílabas. A sílaba tônica, dor, é uma palavra oxítona. Mesa. Mesa tem 2 sílabas. A sílaba tônica é me, ela é uma palavra paroxítona. Príncipe. A separação silábica, 3 sílabas. A sílaba tônica prim e a palavra é proparoxítona. Anel, 2 sílabas, anel, a sílaba tônica nel e a classificação oxítona. Vou dar um tempinho para vocês, né, verem se vocês acertaram. Se vocês não acertaram, vocês apaguem, arrumem e vai ficar tudo certo. Mas eu tenho certeza que a maioria de vocês acertaram. Que vocês tiveram bastante tempo, né, para essa tarefa. Agora, nós vamos escrever no nosso caderno a data de hoje, 19/6/2020, e o nome completo, que seria o nome e sobrenome. Já escreveram? Vocês já estão acostumados, desde a primeira aula dessa semana, já estão craques. Os objetivos da aula de hoje: compreender a função social e principais características do gênero reportagem, diferenciar reportagem de notícia, inferir sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no seu contexto. O nosso tema da aula de hoje é conectados com as notícias e reportagens. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão se mantendo informados do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país e no mundo? Se manter informado é muito importante. Então, nós temos que estar sempre, né, vendo as notícias, os jornais, para que nós saibamos o que está ocorrendo. A professora vai ler o texto Desperdício de água ainda é alto no Brasil. Lá na imagem,
nós temos uma torneira com uma gotinha de água e fala assim, ó, Dia Mundial da Água, falta de água prejudica o combate ao coronavírus. O Dia Mundial da Água foi dia 22 de março. Novamente eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, aí de casa, mas em voz alta. Primeiro parágrafo. No Dia Mundial da Água, CFA-GESAI mostra que o país perde 339 litros de água tratada por dia. Além disso, o acesso a saneamento básico é precário. A falta de políticas públicas para o setor traz sérios problemas de saúde pública para os brasileiros, principalmente em tempo de coronavírus. Segundo parágrafo. A data criada na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento é usada para conscientizar e sensibilizar a população sobre o uso racional desse recurso natural. No Brasil, 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento de água. De acordo com o sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o CFA-GESAI, o consumo médio per capita de água no país é de 154 litros por dia. Na realidade, há pessoas que consomem mais e há pessoas que são conscientes e consomem menos. Mas na soma, desse consumo de água entre os habitantes e é dividido, então fica um gasto de 150 litros por dia de água por habitante. Mas lembrando que tem gente que tem consciência, que gasta menos água e outros gastam muito mais. O texto que nós lemos é uma parte de uma reportagem. Você sabe o que é uma reportagem? Reportagem é um gênero textual jornalístico de caráter informativo, publicado em revistas e jornais. É um texto extenso, resultado de uma investigação mais detalhada dos fatos, com o objetivo de informar detalhadamente o leitor sobre um assunto, um acontecimento importante. Uma reportagem é uma notícia mais aprofundada. E onde nós podemos encontrar a reportagem e a notícia? Em jornal online, jornal impresso, telejornal, revista e no rádio, porque ainda tem muita gente que ouve notícia pelo rádio. Então aqui nós temos em Ponta Grossa 2 jornais, o Jornal da Manhã e o Jornal Diário dos Campos. Também as nossas reportagens de notícias são encontradas em revistas. Aqui eu tenho 3 revistas: A Pura Educação, Escola e Super Interessante. Agora, nós vamos ver partes de um jornal. Aqui nós temos a primeira página de um jornal. Nós temos o nome do jornal, Diário dos Campos. Aqui está bem pequeno, não dá para vocês verem, mas aqui é a data. Esse jornal não é de hoje, ele é de quinta-feira, 4 de junho de 2020. Aqui nós temos a manchete. Aqui abaixo nós temos um comentário sobre essa manchete. Nós temos aqui a foto principal, que ganhou destaque, E também nós temos aqui as chamadas para as notícias, e essas notícias estão em cadernos. Então, por exemplo, essa notícia aqui, ela está no caderno geral, na página 1B. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós podemos ver, geral 1B. Então, aqui nós temos a notícia e aqui nós temos a reportagem mais aprofundada, Aqui nós temos 4,6 mil servidores estaduais recebem R$ 600 indevidos. E aqui nós temos o comentário mais aprofundado, que seria a reportagem. Nós temos também, na página 5A, nós temos aqui a foto principal. E a foto principal está no caderno Cidades 5A. Aqui está falando
que solidários, esforço dobra e voluntários fazem 100 mil máscaras. Então aqui está a imagem e aqui, ó, Brasil Sem Frestas reúne 200 voluntários e costura 100 mil máscaras para doação. Aqui nós temos a manchete e a manchete ela está no caderno Cidades 8A. Cidades 8A. E aqui nós temos Ponta Grossa segue em mapeamento de Covid-19. Então aqui nós temos a reportagem completa sobre essa manchete, inclusive com o infográfico. Lembrando que essa notícia não é de hoje, né? Ela é do dia 4 de junho. Então nós temos sempre que estar conectados com as notícias e reportagens para nos manter informados. Aqui nós temos partes de um jornal impresso. É o mesmo jornal que está ali no nosso mural. O nome do jornal, a manchete principal, cresce o número de Covid sem contágio conhecido, o resumo da notícia, a foto principal, as chamadas e os cadernos. Aqui está bem pequeno, mas vocês já viram ali, né? Tem as páginas, tem o caderno Cidade, Esportes, tem Arte e Diversão. E vocês sabem qual é a diferença entre notícia e reportagem? Vamos saber? A notícia apresenta um fato ocorrido de forma mais simples e objetiva. Os textos são curtos e impessoais. Função social da notícia é de informar as pessoas sobre os fatos ocorridos. E a reportagem? A reportagem é uma notícia mais aprofundada, com textos mais longos, faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. E a reportagem possui uma função muito importante. É a função social como formadora de opinião. Vamos lá? Agora nós vamos fazer a nossa interação. Interpretando a informação. Nós temos ali, né, o mesmo, eu tirei um pedacinho do mesmo jornal com a manchete, né, o jornal que está ali no nosso quadro. E ali vamos ver se, olhando ali no nosso jornal, se nós conseguimos responder essas 6 questões. Então vamos lá? Olhem aí de casa e vejam a pergunta de número 1. Qual é o nome desse jornal? Olha só, tá bem grandão ali, dá para ver bem, né? Lembrando que nós temos 2 jornais, né? O Diário dos Campos, em Ponta Grossa, e o Jornal da Manhã. O nome do jornal que nós estamos trabalhando é o Diário dos Campos. Está aqui, ó. E a data? Lembram? Não dá para ver ali, mas está bem aqui, ó. A data, lembram que eu falei? Que data que é? Não é de hoje esse jornal. A data é de 4 de junho de 2020. Mas se vocês estiverem com o jornal em mãos, né, dá para ver bem, né, a data. E qual é o fato? O fato que tem nessa reportagem, nessa notícia? Lembram? O fato principal, a notícia, a reportagem. Ah, cresceu o número de Covid sem contágio conhecido, né? Está aqui, ó. Ah, eu já estava mostrando para vocês. E onde aconteceu? Ah, vocês sabem, né? Foi na cidade de Ponta Grossa. E por que aconteceu? O porquê aconteceu, será que a gente consegue saber daqui? Ah, então, vamos voltar aqui ao nosso quadro. Aqui nós temos a manchete. No caderno Cidades 8A, nós temos a reportagem completa.
onde nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo, que diz: Ponta Grossa chegou ao final da tarde dessa quarta-feira, que foi no dia 3, com 83 casos confirmados de Covid-19. Foram mais 3 contágios identificados em 24 horas. Um deles é um homem de 46 anos, profissional de saúde. Nos outros 2, um homem de 42 e uma mulher de 67 anos. As equipes de epidemiologia ainda tentam rastrear a origem do contágio e os eventuais contatos posteriores. Então vejam como é importante nós termos a reportagem, porque a reportagem nos traz uma notícia completa, mais aprofundada. Então veja bem, vamos ver por que aconteceu. Por falta de cuidados pessoais, como higiene e uso de máscaras. Está na reportagem. E com quem aconteceu? Lembram que falou que teve 3 novos contágios? Olha lá. Aconteceu com um profissional de saúde e mais 2 cidadãos pontagrossenses. Então aqui, nós conseguimos responder todas essas 6 questões partindo da nossa manchete e olhando também, lendo lá no caderno de Cidades 8A a reportagem. É muito importante nós manusearmos, nós temos um jornal em mão. É tão gostoso a gente poder ler notícia. De vez em quando, vocês podem tentar, comprar um jornal. É muito importante fazer essa leitura do jornal. Vamos lá? Aqui nós temos um jornal online. Leia a manchete do jornal abaixo e responda a questão. A manchete está aqui. Banco Central derruba a previsão de crescimento da economia esse ano. A palavra derruba pode, no contexto, ser substituída sem alteração de sentido por abate, humilha ou reduz. Estão aí as 3 opções. Pensem, vamos ver se vocês conseguem acertar. Vamos ver como vai ficar cada uma delas? Banco Central abate a previsão de crescimento da economia esse ano. Abate. Não ficou bom, não ficou legal. Abater, derrubar, cair ao chão, não é. Banco Central humilha a previsão de crescimento da economia esse ano? Também não. No contexto, não é essa palavra. E reduz? O que vocês acham? Banco Central reduz a previsão de crescimento da economia esse ano. Será que deu certo? Vamos ver. Banco Central reduz a previsão de crescimento da economia esse ano. Então, essa palavra foi substituída por derruba e não mudou, o contexto da frase. Que Banco Central reduziu, ele previu a diminuição do crescimento da economia, esse ano. Toda reportagem possui um título e subtítulo. Essa reportagem aqui, ela está no infográfico. Ela fala o título: Amizade pós-moderna. A internet e as redes sociais se baseiam em 2 tipos de relação: amizade simétrica e amizade assimétrica. As duas têm o pró e o contra. Vamos nos interagir? Na reportagem lida, qual é o título? Observem. Eu acho que vocês já sabem. Amizade pós-moderna. E também, na reportagem lida, qual é o subtítulo? A internet e as redes sociais se baseiam em 2 tipos de relação. Então, aqui está o título e aqui o subtítulo. Essa não foi difícil, Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da
Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar essa amizade. Da leitura do infográfico, depreende-se 2 tipos de amizade virtual, a simétrica e a assimétrica, ambas com seus prós e contras. Então aqui nós temos o nosso infográfico. Mas professora, o que é amizade simétrica e assimétrica? Vamos ver. A amizade simétrica é a amizade que é recíproca. Se eu quiser ter você como amigo e acessar o seu perfil, você precisa autorizar o pedido e se tornar meu amigo também. A amizade assimétrica não é recíproca. Eu posso adicionar ou seguir você sem precisar pedir permissão. E posso, inclusive, fazer isso sem que você saiba. Porque eu vejo o seu perfil, eu gostei de algumas coisas que você segue, que você faz. Eu sigo você, mas você não me deu permissão. Da leitura do infográfico, observa-se 2 tipos de amizade virtual, que nós vimos. A assimétrica e a assimétrica. Enquanto a primeira baseia-se numa relação de reciprocidade, a segunda reduz o número de amigos virtuais ao limitar o acesso à rede? Reforça a configuração de laços mais profundos de amizade? Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns? Ou tem a responsabilidade de promover a proximidade física? A segunda é a assimétrica. Pensa em qual desses itens. Será que ela reduz o número de amigos virtuais? Ou ela reforça os laços de amizade? Será que ela facilita interação em virtude de interesses comuns? Ou tem responsabilidade de promover a proximidade física? Vamos lá? Qual item vocês escolheram? Vamos ver se vocês acertaram. Olha lá! Facilita a interação entre pessoas em virtude de interesses comuns. Eu busquei, o perfil, vi que tinha interesses comuns, estou seguindo, mas não há necessidade de eu ser amigo dessa pessoa. Conectados com as notícias e reportagens. Eu vou fazer um retorno àquela primeira tarefa que nós colocamos lá, no nosso site. Lembram que a nossa aluna Gabriela mandou a sua opinião em texto. Mas nessa semana eu tive 2 alunos que também nos mandou a sua opinião em áudio, no vídeo. Porque, afinal, reportagem, uma das principais funções é formar opinião. Então, vamos ao relato desses 2 alunos que leram esse texto que foi para a tarefa? Vamos ver? Aqui nós temos a aluna Beatriz, do 5º ano da escola Plauto. Então, ela vai dar a sua opinião do uso de tecnologia por crianças, benefício ou perda da infância. Eu acho que, na minha opinião, é meio que, como é que eu posso dizer, um absurdo, vamos dizer, porque a internet, ela tem coisas benéficas e maléficas. As coisas benéficas da internet são, tipo assim, o entretenimento. Tem aplicativos que, hoje em dia, eles podem ensinar as crianças, que têm vontade de aprender alguma coisa e não dá pra, sei lá, sair lá fora, ir pra algum curso, qualquer coisa, Elas ensinam, deixa eu ver, uma língua diferente, tipo inglês. Nesse momento de crise também, dá para as crianças também se comunicarem com os parentes, amigos, através de aplicativos de mensagem. E agora as coisas maléficas. As coisas maléficas são que as crianças até dá para mexer no celular, tablet, qualquer coisa que você tiver aí que tenha tecnologia. Mas não dá para ficar o dia inteiro. Tipo, eu conheço gente que fica só o dia inteiro jogando no celular, falando com outras pessoas e não brinca lá fora, tá bom? Agora é um momento de crise, não dá pra brincar lá fora, mas pelo menos no quintal. Pega,
sei lá, alguma coisa, um giz, tipo, vamos supor só um exemplo, desenha uma amarelinha na casa e começa a brincar com irmão, irmã, família, e as crianças estão perdendo bastante, né, do mundo lá fora por causa da tecnologia, tipo, mostrou na pesquisa do texto, que isso aqui no Brasil, umas 97, né, por cento das crianças sabiam mexer em redes sociais e tinham um perfil no Facebook, mas só 14%, né, entre 6 e 9 anos sabia amarrar os sapatos, né, então é bem um conteúdo que eu não sabia, eu achei até interessante, não achei que a tecnologia tinha chegado a esse ponto. E essa foi a minha opinião sobre o texto que eu acabei de ler. O outro aluno que nós temos, que também enviou sua opinião por vídeo, é o aluno Leonardo, do 5º ano, também da Escola Plauto. Então vamos lá, ele deu sua opinião sobre o uso de tecnologia por crianças, benefício ou perda da infância. Ressaltando, esses dois alunos são alunos meus, da professora Elisane. Meu nome é Leonardo, eu sou do 5º ano e eu vou citar minha opinião sobre o texto. Minha opinião sobre o texto é que, primeiro, os pais têm que impor limites para as crianças e saber dividir brincadeiras e tecnologia. E a tecnologia é importante desde cedo para o nosso futuro, mas com limites. Infância e tecnologia são importantes, pois sabemos que o nosso futuro será muito tecnológico. Aí fica a dica para vocês, beleza? Então, estão de parabéns os nossos dois alunos, né, que enviaram o vídeo. Nós temos que formar alunos, né, ensinar os alunos a serem formadores de opinião. E nós estamos quase chegando ao nosso final da aula. Eu tenho um recadinho para vocês. Os amigos são um dos principais indicadores de bem-estar na vida social das pessoas. Da mesma forma que em outras áreas, a internet também inovou as maneiras de vivenciar a amizade. Este é o melhor momento para estar conectados com os amigos, pois logo tudo vai passar e vamos voltar à escola para rever os amigos, estudar, conversar e brincar. Então aqui nós voltaremos, né, logo para estudar, conversar, fazer interação com os amigos e brincar. E agora nós vamos para um momento muito gostoso, que é o quadro Leia para mim. O Leia para mim de hoje vai ser a história com a contadora Andressa. E vai ser a história Se Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier. Oi, crianças! Eu sou a professora Andressa, lá do CMEI Gisele. E hoje eu vim contar uma história para vocês. A história Se Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier. Se criança governasse o mundo, só palavras boas sairiam de sua boca. Se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha, só com bicicletas, patinetes. Se criança governasse o mundo, guerra, se houvesse guerra, não haveria bombas, e amigos e inimigos ficariam guardados juntos na caixa da paz. Se criança governasse o mundo, bancos teriam dinheiro a toda hora para todo mundo. Dinheiro de brincadeira. Se criança governasse o mundo, fome não teria, pois os alimentos seriam de brinquedos. Ou de mentirinha, com uma grama de saladinha, uma areia de farofa e, quem sabe, um suco. Um suco de mentirinha. Se criança governasse o mundo, todas teriam casa, com uma cama,
uma cama quentinha para os filhinhos dormirem, com muito amor e carinho. Se criança governasse o mundo, a TV só daria notícias boas, como: desinventaram a injeção. Hoje a previsão do tempo é chuva de sorvete. Se criança governasse o mundo, a tristeza seria respeitada. A alegria nasceria com o sol todos os dias. Se criança governasse o mundo, a árvore seria a rainha da natureza. Se criança governasse o mundo, bichos seriam para sempre inquebráveis. Se criança governasse o mundo, a praia seria limpa e os rios cheios de peixes. Se criança governasse o mundo, teria loja com tudo, mas com tudo para trocar. Um brinquedo velho, um brinquedo amassado, olhe lá, por dentaduras de vampiro. Se criança governasse o mundo, o trem sairia toda hora, piuí, pois o Japão seria logo ali. Se criança governasse o mundo, música seria essencial. Se criança governasse o mundo, escolas seriam para todos. Todos saberiam ler e também saberiam escrever. Se criança governasse o mundo, o escritório faria ligações para o mundo inteiro, fechando o negócio sentado num travesseiro. Se criança governasse o mundo, pintar e bordar, todo mundo ia fazer. Brincar, correr, pular. Se criança governasse o mundo seria uma bola para se jogar. Se criança governasse o mundo, vou contar um segredo para vocês. O mundo seria uma maravilha. Pim, pirim, pim, pim, essa história chegou ao fim. Espero que tenham gostado e um beijo e até a próxima. Encerrando a nossa aula de hoje com a história Se Criança Governasse o Mundo, de Marcelo Xavier, contada pela nossa contadora de história, Andressa. E, crianças, eu amei estar com vocês nessas aulas e fiquem em casa, se protegendo, se prevenindo e estudando e conectados. Um beijo no coração e até mais! Olá, crianças do 4º e do 5º ano, em especial os alunos da Escola Egder Zanoni. Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu espero que sim. Vamos iniciar nossa aula, como em toda aula de Ciências da Natureza, relembrando aquelas 3 palavrinhas que são os conceitos que norteiam os nossos estudos. Vamos lá? Conhecimento, experiência e investigação. O que nós vamos conhecer? Qual será a nossa experiência de hoje? Vamos lá investigar? Para isso, nós vamos relembrar a nossa aula de ontem. Vocês lembram sobre o que falamos ontem? Isso mesmo, sobre o universo. Sobre o universo, que uma parte dele que nós conhecemos é a Via Láctea. Pensando na Via Láctea, no Sistema Solar, nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre o nosso planeta. Vocês sabem que ele é o 3º planeta do nosso Sistema Solar e que gira em torno do Sol, junto com os demais astros, certo? Pensando no nosso planeta, vamos ver qual é a definição de Sistema Solar. É uma parte da Via Láctea, é composto
é composto por diversos corpos celestes, como as estrelas, os planetas, cometas, astros luminosos e iluminados, conforme a gente viu ontem. Vocês lembram? Muito bem! Para isso, vamos ver o nosso planeta. Como a prof falou, ele é o terceiro planeta do nosso sistema solar. Pensando no planeta, vamos para o objetivo. O objetivo da nossa aula será identificar o planeta Terra no sistema solar e quais são as suas características. Para isso, vamos à nossa pergunta. E quais são as características do planeta Terra? Vocês sabem me dizer quais são as características? O que tem o nosso planeta de tão especial? Pensem aí, conversem com quem está do seu lado e me respondam. Quais hipóteses vocês vão lançar para a prof? Vamos lá? Primeira hipótese. Ele possui atmosfera. Uma boa hipótese. Próxima. Tem mais água do que terra. Muito bem. Realiza movimentos. Eu acho que vocês estão lembrando do vídeo de ontem, hein? Gostei de ver. Tem seres vivos. Faz sentido. Próxima, gira em torno do Sol. Muito bem, olha, quarto ano e quinto ano estão se superando. Gostei de ver. Pensando nessas hipóteses, nós vamos agora rever o nosso globo terrestre. Nós sabemos que 70% do nosso planeta é composto por água. Muito bem. E essa água, nós temos um nome. Vocês sabiam que a água, ela faz parte da hidrosfera. Ela é chamada como hidrosfera, que representa todas as águas do nosso planeta. O oceano, os mares, os rios. A hidrosfera é uma das camadas externas do nosso planeta. Então, nós vamos ver aqui na tela que a hidrosfera, ela é a esfera de água. Como a prof falou, ela representa todas as águas do nosso planeta. A próxima camada que nós vamos ver é a atmosfera. Vocês lembram da aula de atmosfera? Muito bem, eu tenho certeza que vocês lembram, que é a esfera de ar composta por gases. É a camada de ar que envolve a Terra e que ela nos dá proteção e os gases necessários para a manutenção da nossa vida no planeta. Essa vida é representada pelos animais, pelos seres humanos e pelos vegetais. A essa vida nós chamamos de biosfera, que é a nossa próxima camada externa da Terra. A biosfera representa a esfera da vida. Ela constitui os conjuntos de ecossistemas que tem no nosso planeta. Muito bem. E a última camada externa da Terra se chama litosfera. A litosfera, ela é uma camada rochosa, é onde tem rocha e solo. Então, é a esfera rochosa do nosso planeta. Pensando que o nosso planeta, ele possui essa esfera rochosa, então nós vamos descobrir que ele é um planeta rochoso. Vamos ver aqui no slide as 4 camadas externas do nosso planeta. Então, reforçando lá, a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a litosfera. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a litosfera. Se ele é um planeta rochoso, nós temos mais 3 planetas rochosos no nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, no total, são 4 planetas rochosos do nosso sistema solar. E esse planeta rochoso, ele quer dizer o quê? Que ele é constituído por rochas e solo. Vamos pensar um pouquinho mais sobre a composição do nosso planeta? Nós já vimos sobre as camadas externas. Agora nós vamos ver sobre as camadas internas. Vamos lá? Então, para isso, vocês lembram que a prof pediu ontem para vocês aquele material para a nossa experiência demonstrativa?
Quem tiver a massinha pode pegar nesse momento, quem não tiver não tem problema. Lembra que a prof falou? Pode pegar o seu caderno e o seu lápis para desenhar, combinado? Então vamos lá, vamos ver os materiais para a nossa experiência. Massinha de modelar nas cores. Quem tiver, se não tiver essas cores não tem problema, pode usar outras cores também. Então lá, a que a prof vai usar é a massinha branca, laranja, amarela, vermelha, marrom, azul e verde. Então, vamos para a nossa experiência. Para a experiência, nós vamos primeiro pegar a massinha branca. Pega lá a massinha branca, vocês vão fazer uma bolinha. Essa massinha branca, ela vai representar o núcleo. Nós estamos vendo as camadas internas da Terra. Então, a massinha branca, ela vai representar o núcleo. Depois, nós vamos pegar a massinha laranja. A massinha laranja vai representar o núcleo externo. Então, nós já vimos o núcleo interno e agora a massinha laranja vai representar o núcleo externo. Depois, nós vamos pegar a massinha amarela e envolver essa massinha laranja. Então, notem que elas estão ficando uma em volta da outra. Amarela. Amassa lá bem. Vamos brincar de massinha. Muito bem. Agora nós vamos pegar a massinha vermelha. A massinha vermelha, ela vai representar um manto externo. Vocês vão envolver também lá na massinha amarela. Tem que cobrir toda ela. Combinado? Estão conseguindo fazer aí de casa? Aposto que sim. A próxima massinha vai ser a marrom. Aqui na experiência da prof, a massinha marrom, ela vai representar a crosta terrestre. Vocês vão envolver também a massinha marrom, que representará a nossa crosta terrestre. Depois, a prof vai explicar todas essas etapas, todas essas camadas. Combinado? Muito bem. E a massinha azul? O que vocês acham que ela vai representar? Pensando, lembra lá que o nosso planeta é composto 70% da sua superfície de água? Então, a massinha azul vai representar as águas do nosso planeta. Muito bem. Certo? E a massinha verde, professora, o que será que ela vai representar? Ela vai representar os continentes. A prof vai colocar uns pedacinhos aqui no nosso planeta, onde ela vai representar os continentes. Certo? Estão conseguindo fazer aí de casa? Quem não tem a massinha pode desenhar essas camadas, que depois nós vamos revê-las, tá bom? Elas são muito importantes para a nossa aula. Muito bem. E agora, professora? Agora nós vamos cortar essa massinha ao meio, para a gente conseguir enxergar essas camadas internas. Para isso, vocês vão pedir a ajuda de um adulto. Não pode fazer sozinho, é perigoso, combinado? Vamos lá. Então, a prof vai cortar ela aqui. Muito bem. Olha, que legal! Aqui nós conseguimos observar as camadas internas do planeta. Vocês estão conseguindo ver? Muito bem. Vamos estudar um pouquinho sobre cada uma delas? Aqui, o núcleo, que é a massinha branca, ela representa o núcleo interno. Então, é a nossa camada mais profunda do nosso planeta. Ela está representando
o núcleo. A massinha laranja, ela está representando o núcleo externo. Massinha branca, núcleo interno, massinha laranja, núcleo externo. A massinha amarela, ela está representando o manto externo. A massinha vermelha representa o manto interno, a massinha amarela, e o manto externo, a massinha vermelha, certo? A marrom, ela representa a crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta. Nós temos depois apenas as águas que estão aqui na nossa crosta terrestre também. Então vamos pensar. A crosta é a camada mais fina do nosso planeta, certo? Ela é a mais fina e também a mais importante, porque é ela que abriga a biosfera. O manto, que está representado aqui pela massinha vermelha e amarela, é a camada mais espessa. Então, no manto possui altas temperaturas. E o núcleo representado pela massinha laranja e branca é a nossa camada mais profunda, é a porção central, é a mais profunda e a menos conhecida. Ela é constituída por uma liga de ferro e níquel. Entendido? Então vamos lá agora falar um pouquinho mais sobre o núcleo. O núcleo, ele é a nossa camada mais profunda, certo? Pensando no núcleo, nós vamos ver que ele é uma rocha quente e líquida composta por um magma. Esse magma, como a Terra está em movimento, esse magma também está em movimento lá no seu interior, criando fortes correntes elétricas. Essas correntes elétricas fazem com que a Terra tenha propriedades de um ímã gigantesco, criando o campo magnético. Esse campo magnético, ele é muito importante para o nosso planeta. Por quê? Ele é invisível, ele vai de um polo ao outro e ele nos protege, porque ele desvia os ventos solares para fora do nosso planeta. Ventos solares, professora, o que são os ventos solares? Os ventos solares, eles vêm lá do universo, porque a Terra sofre constantes ataques. O Sol joga partículas de gases e partículas aqui no nosso planeta. E esses ventos solares, eles fazem com que esses gases não cheguem no nosso planeta. Se não houvesse o campo magnético, o nosso planeta, esses ventos, eles se precipitariam no nosso planeta e fariam a atmosfera voar para bem longe. Então, é o campo magnético que protege a nossa atmosfera desses ventos solares. Entendido? Quando acontece de algum vento solar saltar pela nossa atmosfera, acontece um fenômeno natural, chamado de aurora boreal. A aurora boreal é um espetáculo lindo. Nós podemos ver aqui na tela, através dessas imagens, o fenômeno da aurora boreal. A prof vai representar aqui para vocês um pouquinho sobre como acontece essa aurora boreal. Então vocês vão poder observar aqui através do globo. A prof trouxe um CD para demonstrar os efeitos contra a luz. Estão conseguindo enxergar? Esses efeitos é um espetáculo da natureza, chamado aurora boreal. Então, como nós vimos que a Terra movimenta-se no seu interior, ela também movimenta-se no espaço onde ela está inserida. E nós temos os movimentos da Terra. O primeiro que a prof vai explicar é a rotação. A rotação é o movimento
em que a Terra faz em volta do seu próprio eixo, como vocês podem observar aqui no nosso planetário. Então, a Terra movimenta-se no seu próprio eixo. Vocês estão vendo? A Lua, que é o seu satélite natural, gira em torno da Terra e a Terra girando no seu próprio eixo. Esse movimento, ele dura 24 horas e ele origina a noite e o dia. Nós temos também o movimento de translação, que além de girar em torno do seu próprio eixo, a Terra também gira ao redor do Sol. Ela faz esse movimento lá no sistema solar. Ela gira ao redor do Sol. Esse movimento demora 1 ano para acontecer e ele origina as 4 estações do ano, que é o movimento de translação. Conseguiram observar? Bacana, né? Esses movimentos nós vimos também na nossa aula lá com o vídeo na nossa viagem pelo universo. Gostaram? Muito bem. Então, a prof vai retomar o nosso conceito da aula, que foi: a Terra é o único planeta do sistema solar capaz de possuir alguma forma de vida. Vamos retomar as camadas internas e externas da Terra? Para isso, a prof vai pegar aqui e escrever no quadro branco. Quem quiser pode anotar no seu caderno lá em casa também, tudo bem? Então vamos lá. As camadas, primeiro nós vimos as camadas externas, muito bem. As camadas externas do nosso planeta. Qual era a primeira lá que nós vimos? Hidrosfera. Muito bem, vocês estão antenados. Hidrosfera. A próxima camada que nós vimos, atmosfera. Muito bem, a atmosfera. Próxima, biosfera. A biosfera. E a última camada externa que nós vimos, vocês lembram qual era? A litosfera. Litosfera. Vamos arrumar aqui. Litosfera. Litosfera. Muito bem. Então aqui nós revimos as 4 camadas externas do nosso planeta. Vamos rever agora as camadas internas. Quais são elas? Vocês lembram? Vamos escrever aqui. As camadas internas. Quais são elas? A primeira lá que nós vimos, que abriga a biosfera, como que é o nome dela mesmo? A crosta. Crosta terrestre. Muito bem. A próxima, o magma. Isso mesmo. O magma. E a porção central, onde existe o campo magnético, como é que é o nome mesmo? É o núcleo. Muito bem. O núcleo. Então aqui nós conseguimos observar as camadas externas e as camadas internas, que fazem do nosso planeta peculiar e único. Por isso que nós conseguimos viver aqui. Gostaram da nossa aula? Eu espero que sim. Vamos ver se a gente conseguiu responder as hipóteses da nossa aula. Vocês me falaram que possui atmosfera. Muito bem. Que tem mais água que terra. Nós vimos que sim. Que realiza movimentos, rotação em torno do seu próprio eixo e translação em torno do Sol. Isso mesmo. Gira em torno do Sol. Sim, no sistema solar. E tem seres vivos? Correto, nós estamos aqui. Muito bem. O nosso objetivo, será que a gente conseguiu alcançar? Eu acho que sim, hein? Que era identificar o planeta Terra no sistema solar e as suas características. Olha, estamos de parabéns, não é mesmo? Nós conseguimos ver as características, que são as camadas internas e externas da Terra. Nós conseguimos identificar o nosso planeta lá no sistema solar, que ele é o 3º planeta do sistema solar. Muito bem.
E para isso, agora nós vamos ver a tarefinha. Então, para a tarefa, vocês não esqueçam de fazer as tarefas que estão sendo lá enviadas pela sua professora, lá na sua escola. Combinado? Eu espero vocês na próxima aula de Ciências da Natureza. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube. Leia muito e envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo e mostre para sua família e seus amigos. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Simetria se encontra em qualquer coisa com partes iguais. Eu encontrei na dobradura. Eu sou Guinelli, estudo no 3º ano na escola Laia Brechac e a minha professora é a professora Silvana. Muito bem, agora nós vamos fazer assim, nós vamos correr para um lado e para o outro, em zigue-zague. Então preste atenção lá, vamos lá? Correndo, um lado, deu a volta no cachorrinho, voltou, aê, muito bem! Vamos.